Aleluia. Quero agradecer aos irmãos do louvor. Quero agradecer pela leitura oficial de hoje. Quero agradecer a irmã Josélia também por ter orado. Glória a Deus por isso. Estamos falando do Evangelho, o Evangelho do conforto e o Evangelho do confronto. E hoje a oportunidade foi me dada de pregar o Evangelho e o poder. Como já foi lido também semana passada pelo pastor Cláudio, esse mesmo versículo, esses versículos. Então, o Evangelho e o poder. O Evangelho todos já sabem que é as boas novas. É a respeito de Cristo. Mas e o poder? O conceito de poder define-se, de forma geral, como, bem básico, só para nós entendermos, como a capacidade de um indivíduo ou grupo de influenciar, determinar ou impor sua vontade sobre o comportamento de outros. Bem básico. Então, diante disso, diante desse poder, dessa capacidade que está no homem, há várias perguntas. Uma delas eu gostaria de fazer a você. Será que nós estamos vendo o poder político atuando? Há um poder financeiro atuando? Há um poder bélico atuando? Agora uma pergunta para mim e para você. Você gostaria de ter poder? Para que você gostaria de ter esse poder? O que você faria se tivesse poder? Por esses dias, saiu uma notícia, foi noticiada uma notícia muito interessante. A respeito de uma pessoa que ele tem, e o mérito é dele, porque ele trabalhou para ter. Ele trabalhou para ter, ele investiu para ter, ele se esforçou para ter. Mas esse camarada, ele tem 1 trilhão. Vocês devem ter ouvido essa notícia. O que isso soa para mim e para você? Quando nós escutamos uma notícia dessa, uma pessoa tem 1 trilhão. E eu fiquei imaginando porque os repórteres falavam, cara, eu não tenho como nem descrever isso, porque eu não sei nem as casinhas de zero para falar, para chegar, não tem como. Então isso quer dizer que esse homem, ele tem um poder. Isso não demonstra que ele tem um poder político, porque ele tem dinheiro. Um poder financeiro, porque ele tem dinheiro. Porque ele tem influência, como nós lemos. Será que ele também tem alguma autoridade? Mas ele é homem igual eu. Agora, nos dias de Paulo, Paulo está falando a uma cidade. Uma cidade que é um império poderoso, o Império Romano, que tinha poder cultural, poder político, poder militar, e também era o centro da sabedoria filosófica. Também tinha homens poderosos lá. Também havia lá sincretismo, várias religiões.
Havia politeísmo, vários deuses lá também. Isso tudo influenciado pela mitologia grega, onde tem os deuses Zeus, Júpiter. Agora vamos ler Romanos, capítulo 1, verso 1. Eu quem? Maravilha. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Em outras traduções vai dizer, eu, Paulo, servo de Jesus. Será que tem alguma diferença entre escravo e servo? Qual a função de um escravo ou de um servo? Qual a função? Obedecer. Primeiro, obedecer. Obedecer a quem? Obedecer ao seu Senhor. E depois, servir. Então, o escravo ou o servo, primeiro ele obedece, depois ele vai servir ao seu Senhor. Diferentemente do servo inútil. Diferentemente do servo inútil. Então Paulo começa dizendo, eu estou obedecendo ao meu Senhor. Eu estou fazendo a vontade do meu Senhor. Eu estou trabalhando para o meu Senhor. Eu estou servindo ao meu Senhor. Chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas. Amém? As boas novas de Deus. Escrevo esta carta. 2. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus por isso. Por meio de seus profetas. 3. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem de rei Davi. Aleluia. Volta no 3 um minutinho, por favor. Ele nasceu. O Senhor nasceu. Segue o texto, por favor. Aleluia. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Essas são as boas novas. Primeiro ele nasceu. Pelo poder do Espírito, ele ressuscitou dos mortos. Foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá uma parada um minutinho. Volta um minutinho, João, por favor. Ele é Jesus Cristo. O que quer dizer isso para mim e para você nesta manhã? Que ele é o Messias. Aleluia. Ele é o prometido. Ele é o desejado das nações. Aleluia. E no Novo Testamento se cumpriu isso. Cristo veio como Senhor e Salvador. Aleluia. Agora o finalzinho diz, nosso Senhor. Nosso Senhor. Por que nosso Senhor? Qual a razão de Paulo falar assim? Por que nosso Senhor? Se Cristo, o Messias, já veio, já morreu, já padeceu, ressuscitou. Por quê?
Lucas 2, 10, 11. Será que, Senhor, é por causa da nossa cultura de hoje, que é um respeito e falar de alguém com reverência? Mas os anjos, aleluia, lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Essas são as boas novas. Alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Senhor Salvador. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o... Aleluia. Que nasceu Cristo, o Salvador, que é o Senhor. Aleluia. Os anjos anunciando o Senhor. Quem mais falou do Senhor? Atos 9, 3. Agora nós estávamos falando que Paulo, mas antes de Paulo conhecer esse Senhor, olha lá. Quando se aproximava de Damasco, aqui é Saulo. De repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele diz: quem és tu, Senhor? Aleluia. Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia. Aleluia. Pode voltar. Quem és tu, Senhor? Por que ele diz Senhor? Será que ele reconheceu um poder? Será que ele reconheceu uma autoridade? Ele caiu e já foi perguntando: quem és tu, Senhor? Saulo, cheio de poder, cheio de arrogância, cheio de entendimento, e ele encontra com um poder divino. Ele encontra com Jesus. Aleluia. Aleluia. E mais sobre esse Senhor, Filipenses 2:9. Paulo declarou: quem és tu, Senhor? Filipenses 2:9. Aleluia. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia. Volta um minuto, João. Calma, garoto. Eu sou de 7 meses e ele está pior do que eu. Ele está com o pé no acelerador até. Mas glória a Deus por isso que ele está me ajudando também. Aleluia. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Acima de todos os nomes. O nome que há poder. Nome do Senhor, igual nós cantamos aqui. Qual foi orado, ao qual foi clamado. Aleluia. Nome sobre todo nome. Glória a Deus. É Senhor. Ele é o Senhor. Segue o versículo, por favor. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui é para todos. Quem é cristão, quem creu em Jesus, quem não creu. É o poder em ação. Aleluia. Glória a Deus. Continua. E toda língua declare ou confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Isso é para quem crer no nome do Senhor. E muita gente usa o nome do Senhor. O nome do Senhor. Mas note em Mateus 7:21 o que está dizendo.
Mateus 7:21, olha o que está dizendo sobre o Senhor. Nem todos que chamam, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Então, vão se usar o nome de Jesus. Vão fazer milagres em nome de Jesus. Vão dizer, vão chamar, Senhor, Senhor. Afasta-te de mim, eu não te conheço. E por que isso? E por que é reconhecido como Senhor? Porque Jesus é Deus. Amém? Porque Jesus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, como já foi dito aqui. Aleluia. Glória a Deus. Agora uma pergunta. Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Falei disso. E por quê? Senhor. Porque se nós fôssemos ler lá atrás e buscar mais entendimento, nós íamos entender que lá no Antigo Testamento, Adonai é traduzido por Senhor, o Deus. Amém? E glória a Deus por isso. Aleluia. Voltamos lá em Romanos, primeiro capítulo de Romanos, no verso 5. Paramos no 4, que dizia: Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Por meio dele, recebemos a graça e autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele, e lhes obedecer em honra de seu nome. Aleluia. Fomos chamados também para crer e lhe obedecer. Aleluia. A autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é Paulo, que se diz que é escravo, servo do Senhor. E eu e você? Somos escravos? Somos servos do Senhor também? Segue. Aleluia. Verso 6, João. E vocês estão entre esse gentio, chamado para pertencer a Jesus Cristo. Aleluia. 7. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamado para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Aleluia. Note que nesse versículo lá no finalzinho vai dizer, olha, amados, por esse Deus, escrevo a todos vocês que estão em Roma. E se fosse hoje, eu escrevo a vocês que estão em São Paulo, vocês que estão no Brasil, vocês que estão no Rio, vocês que estão espalhados por toda parte. Escrevo para vocês, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e... Agora ele inverteu. Lá atrás era Cristo, Jesus e Senhor. Agora ele diz, e Senhor e nosso Deus. Aleluia. Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Aleluia. Paulo agora está invertendo. E por quê? Porque Paulo está dizendo, agora está revelado um Deus para nós. Está revelado ele que as Escrituras falavam antes. Agora ele está aí. Com poder, com graça. E é o amor de Deus que faz isso por mim, por você, por nós. Aleluia. Aleluia. E Paulo vai dizer, continuando os versículos, Paulo vai dizer que gostaria muito de ir visitá-los. Visitar essa igreja.
Paulo vai dizer que gostaria que fosse encorajado por eles e encorajá-los também nessa fé. Aleluia. E Paulo chega lá no verso 16. Aleluia. Dizendo: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, esse Senhor, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Aleluia. Aleluia. Agora nós estamos falando de evangelho do conforto. E por que evangelho do conforto? Como nós lemos lá atrás, poder político, poder financeiro, poder bélico e também poder religioso. Será que os homens se apropriaram desse evangelho, se apropriaram dessas boas novas? Ou será que os homens tomaram para si? Que é o mesmo de se apropriar. Por quê? Para anunciar. Mas olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 1, verso 15. Aleluia. Esse é o evangelho do conforto. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E eu fiquei pensando, eu cheguei aqui pobre, estou anunciando o evangelho. Porque alguns saíram de divisão da própria igreja. E plantaram uma igreja e se apropriaram do evangelho. E começaram a pregar. Eu cheguei aqui. Hoje, eu sou rico. Aqui tem milagre. Eu vejo a mão de Deus. Agora o 17. Aleluia. Aqueles quem? Aqueles que anunciaram a Cristo por inveja ou rivalidade. Rivalidade dentro da casa de Deus. Mas anunciando o evangelho, anunciando o poder de Deus com rivalidade. Não, a minha igreja é maior do que a sua. Eu tenho 40 membros. Ah, é? Eu tenho 5.000 membros. Será que tem um contraste? Será que tem um inchaço aí? Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta. Eles anunciam a Cristo com ambição egoísta. Mas agora, quem que vai atrás desse evangelho anunciado aí? Quem também é egoísta. Quem também é avarento. Porque se está me oferecendo, também quero. Barganha. Não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Isso é Paulo falando. Não com sinceridade, mas com seus objetivos. Anunciar a Cristo com seus objetivos. Pode. Estão se apropriando do evangelho. O poder enganoso nos últimos dias. Será que nós estamos vendo um poder atuando no meio religioso? E ensina o quê? Será que esse poder me ensina a ser orgulhoso, soberbo? Pregado de maneira errada? 2 Timóteo 3, 1. Aleluia. Vamos lá. Saiba que nos últimos dias... Será que nós já estamos nos últimos dias? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Venha para a minha igreja. Eu sou quem tem dinheiro. Vem para cá. Será que eu estou te ensinando a você ser egoísta?
amarão a si mesma e ao dinheiro. Roma tinha um deus, que era César, cobrador de imposto. E entre nós, será que tem gente que ama o dinheiro? O dinheiro é bom, meu irmão, nada contra o dinheiro. O dinheiro traz conforto, traz melhores coisas. Mas se tiver o amor, o centro for o dinheiro, não depender de Deus, mas depender do dinheiro, eu disse a você, o homem que tem 1 trilhão. Será que ele tem os melhores médicos na casa dele? Daí por diante. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. Será que estão zombando de Deus no meio religioso? Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Segue, João. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. E serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos e serão imprudentes e cheias de si e amarrarão os prazeres em vez de amar a Deus. Amarão os prazeres de quê? Da carne. Serão religiosas, apenas na aparência. Serão religiosas. Será que está dentro de uma igreja? Será que está no meio? E quem é esses religiosos? Não é o que nós lemos atrás, agora? Apenas na aparência, mas rejeitarão o poder, rejeitarão a verdade, rejeitarão o evangelho, rejeitarão o Senhor. Senhor, Senhor, no teu nome, estão lá no nome do Senhor. Capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Aleluia. Capaz de evitar a verdadeira devoção. Ou seja, tem a aparência, que é por fora, a casca. É nós, meus irmãos. Muitas vezes é nós. Serão religiosos. Não é quem não conhece o Senhor. Quem não conhece o Senhor não tem como ser religioso. Religioso é quem está dentro da igreja. Religioso é quem... E Jesus criticou. Jesus disse isso para os fariseus, mestres da lei. E por que eles rejeitam o poder? Porque eles não têm devoção. Eles não têm devoção. Fique longe de gente assim. São aqueles que se submete ao poder do engano. Não o poder libertador, o poder salvador. A religião é um símbolo de poder. Traz debaixo desse poder uma manipulação. Barganha com a fé. Se você não tiver fé... Agora a manifestação pode ser um sinal. O sinal serve para quê? O sinal serve para mostrar uma direção. Se eu estou numa estrada e vejo uma placa, Rio de Janeiro, eu estou indo para o Rio, eu estou no caminho certo. Se eu estou no metrô e chego lá, a direita é para Jabaquara, a esquerda é para Santana. E eu quero ir para o Jabaquara. Tem uma placa, Jabaquara. Então eu tenho um sinal. Eu tenho um sinal. E esse sinal me dá uma direção. E por que nesses cultos acontecem salvação, curas, batismos, pessoas prósperas? Por quê? Por quê? Mas eles estão falando o engano. Estão pregando para a sua ganância, para o seu bel prazer, como lemos. Estão pregando e são religiosos. Por quê? Marcos 16, 7.
diz assim, aleluia, os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Então lá acontece essas coisas, por quê? Porque é no nome do Senhor, é no nome que há poder. Pegarão em serpentes, sem correr perigo. Aleluia. O 18 agora, João, por favor. Aleluia. Pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Aleluia. Tá. Isso, é o 18. Agora foi eu que corri, não foi ele. O 18. Aleluia. Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Por que acontecem essas coisas? Porque é no nome do Senhor, como nós lemos. E por que os homens usam esse poder e esses sinais em um ambiente religioso? É porque é no nome do Senhor. Agora, leia Mateus 7. Mateus 7, 22. Volta um, João. Põe lá no 7, 21. Mateus 7, 21. 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Nós já falamos sobre isso. O chamar, o anunciar o nome do Senhor. O 22. No dia dos juízos, muito me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? É no nome do Senhor. Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim. Vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Aleluia. 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 Olha o contraste. Lá atrás, eles fazem milagres no nome do Senhor. Mas agora o Senhor diz, vocês fizeram, mas foi no meu nome. Não foi em vocês. O poder não está em vocês. A autoridade não está em vocês. Aleluia. O poder está em mim. O poder está no nome do Senhor. Aleluia. Agora o homem buscando Ele no centro de todas as coisas. Aleluia. Filipe está pregando o Evangelho. Atos 8, 4. Filipe está pregando o Evangelho. Olha lá. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Segue. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais. Mas Jesus não disse que ele teria autoridade? Porque ele estava pregando a verdade. Ele não estava mentindo. Quando as multidões ouviram sua mensagem a respeito das boas novas e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras por causa do sinal. Segue. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas.
e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Esses são os sinais. Felipe está pregando o evangelho, essas coisas estão acontecendo. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Agora um homem, olha só, o homem querendo estar no centro da atenção. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali. Praticava feitiçaria ali. Havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Ele também fazia. Você acha que com a feitiçaria ele não fazia? Segue. Todos, dos mais simples aos mais importantes, era a cidade toda, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Olha só. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo eles o tinham deixado admirados com sua magia, ou seja, com aquele poder distorcido. No entanto, quando Felipe lhes falou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Aleluia! O poder do evangelho em ação. O próprio Simão creu e foi batizado. E começou a seguir Felipe por toda parte. Olha aí. Será que alguém pode ouvir as boas novas, crer, ser batizado, seguir, mas não tem a sua vida mudada, regenerada, transformada, nova criatura? Aleluia! O próprio Simão creu e foi batizado e começou a seguir Felipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Felipe só está pregando e essas coisas já estão fervilhando, já está acontecendo. Agora vem Pedrão. Aleluia. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Recebessem mais poder. Aleluia. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Aleluia. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Agora ele viu, peraí. Chegou um outro poder agora? O poder que eu estava executando antes foi destruído por uma mensagem, por um Senhor. E diga-se de passagem, um Senhor crucificado, um Senhor que ressuscitou, um Senhor que salva, um Senhor que perdoa pecados. Mas e agora? Vem um outro poder? Que poder é esse? E Simão fica louco. Então ele fala, eu quero esse poder. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Porém Pedro respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado, que o poder de Deus pode ser comprado. O poder de Deus não pode ser comprado. O poder de Deus é derramado. Ele é derramado sobre mim e sobre você. Aleluia. O poder de Deus é superior. Não tem dinheiro que compra. Aleluia. Mesmo se tornando uma nova criatura, se dizendo ser uma nova criatura, ele não teve mudança de vida. Ele continuou querendo empolgar o povo. Ele continuou
querendo ser o centro das atenções. Ele continuou querendo executar isso. E nós vemos isso hoje em dia, dentro das igrejas também. Sim ou não? Nós vemos. Nós vemos isso. Dizendo, dai-me este poder também. Mas ele já não era batizado? Ele não creu no Senhor? Ele não foi batizado? Ele devia querer falar, eu também quero ser igual a vocês. Cheio do poder, cheio de Deus, para anunciar o Evangelho, não para impressionar as pessoas, não para escravizar as pessoas. Aleluia. E aí entra a pergunta, que foi feita lá no começo. Você gostaria de ter poder? Para que você gostaria de ter poder? O que você faria se tivesse esse poder? Olha só. Mas estão anunciando o poder de Deus e com ilusão a imunidade. O poder de Deus vai te blindar de todo mal. Nada vai te acontecer. Nada vai te acontecer. Ah, é? Nada vai te acontecer? Outro dia eu passei uma mensagem, pedi para minha esposa passar uma mensagem para os irmãos. Avisa os irmãos aí que se alguém pedir algum valor no meu nome, não faz não. Porque eu fui roubado. Ué, mas o evangelho não era para me proteger? Por quê? Eu tinha acabado de fazer uma oração. Na rua, eu estou parado no farol aqui. Senhor, consagro o meu dia a Ti. Senhor, eu já errei, Senhor. Me perdoa porque eu levantei da cama, porque eu saí de casa e agora eu estou aqui no farol. Mas o Teu Espírito falou comigo, Senhor. Entrego o meu dia em Tuas mãos. E eu sei que o meu dia não vai ser fácil hoje, Senhor. Porque tem umas questões que eu tenho que resolver. Toma a minha frente. E naquele momento veio umas 8, 10 motos. Fazendo um arrastão. De madrugada. Pegando quem estava no ponto de ônibus, quem estava no farol. E correu atrás de um motoqueiro que entrou com tudo dentro da estação. Com moto e tudo para não perder a moto. Ué, mas os homens estão falando que o poder de Deus blinda. Que o evangelho blinda. Que nenhum mal vai chegar à tua casa. Que não vai faltar dinheiro. Que não vai te faltar saúde. É para isso que o evangelho veio. Filipenses 4:13. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. É um homem que está pregando o evangelho. É um homem cheio do poder de Deus. Cheio da graça de Deus. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Segue, João. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas, pela primeira vez. E depois segui viagem segundo. Depois, depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Ele está tendo problema, irmão. Será que tem hora que falta? É o 10? É o 10? Eu corri? Deixa eu ver. É isso mesmo. Ô João, volta lá no 10. Isso. Nós estamos juntos. Estamos correndo. Nós vamos chegar lá. Como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Quando eu tenho pouco, quando eu tenho muito. Será que nós somos blindados de passar por isso? Será que o homem que tem 1 trilhão não tem problema? Tem. E mais do que eu e você, se brincar.
É verdade. Primeiro ele tem que proteger o patrimônio dele. Já é um problema. E daí por diante? Pois é, ele tem muitas empresas. Várias empresas que dão dinheiro. Será que não é um problema? E daí por diante? Será que ele também não tem inimigos? Será que ele não passa algum tipo de necessidade? Isso para um camarada que tem dinheiro. E quem não tem? Como eu. Que anda num fusquinha abençoado que Deus me deu. Aleluia. É o inverso, é o contraste. É o contraste. Digo isso por estar... Não digo isso por estar necessitado. Aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Será que tem gente que, ao ouvir o evangelho, te blinda disso, fica anuviado? E não fica satisfeito com o que tem? Será que isso desenvolve uma capacidade dele pegar e falar assim, não, em vez de eu crer no evangelho, no poder de Deus, agora eu vou fazer de tudo para poder suprir. Eu não vou crer, eu vou fazer, porque eu estou blindado. Mas olha o que está escrito em João 16:33. Aleluia. Aleluia. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Teremos aflições, meus irmãos. Então, o Evangelho não nos blinda de ter essas dificuldades. O Evangelho não vai trazer um conforto o tempo todo para nós. O Evangelho não promete nada disso. O Evangelho não faz isso. O Evangelho te blinda diferente do poder, para você estar passando a dificuldade, mas é para você entender e resistir e crer no Senhor. Aleluia. Porque o próprio Jesus diz, eu venci. Aleluia. Aleluia. Agora chegamos nós falamos do evangelho do conforto. É o evangelho que todo mundo quer pregar, me dá, vem. Agora o evangelho do confronto. E Paulo está dizendo, não me envergonhe das boas novas a respeito de Cristo. Qual que é esse cenário? Para Paulo dizer isso. Numa cidade de Roma. Roma tem o poder. Roma prende Jesus. Quem é Jesus para Roma? O desordeiro político. O condenado fora da lei romana. O homem que vai contra o poder de Roma. Contra Deus. Que é Júlio César. Que é César. Um traidor. Desordeiro. Pior do que? Barrabás. Pior ainda. Se diz que é filho de Deus. Se diz ser Deus. Alguém que perdoa pecados. Alguém que faz uns sinalzinhos. Faz umas curas. Curando uns paralíticos, alguns cegos, alguns coxos, alguns aleijados. Alguns enfermos. Ressuscitando uns mortos. Esse é Jesus. Para Roma. Esse é Jesus aos olhos de Roma. Um condenado. Um que não tem poder. Um homem comum. Aos olhos deles. Após ser zombado, com toda espécie de zombaria, apanhou com maiores requintes de crueldades em uma quinta-feira, o qual foi preso. E na sexta-feira, ele vai para o pior, ou para o poder de Roma, para a cruz. Agora, Jesus, com todas essas características de Roma, que Roma impôs sobre ele, dizendo que
ele vai para a cruz, a pior morte, a morte mais indigna que tinha. Após ficar uma quinta-feira inteirinha sendo zombado. Você não é o Senhor? Salva-te, a ti, lá na cruz. Tem mais zombaria. O pior ainda, um rei na cruz. Será que um rei tinha esse poder? E ele vai para a cruz. Esse é o cenário. Agora vem um ex-perseguidor. Vem para cá. O que você é? Eu era um ex-perseguidor de Cristo. Quem é você? Eu sou um ex-assassino de cristãos. Ah, é? Você é um ex-perseguidor? O que você fazia? Eu perseguia uns cristãos quando falava que Cristo estava ressuscitado. Eu sou um ex-assassino. Eu matei um que foi jogado as suas roupas aos meus pés. Esse era Saulo. Agora, Paulo. E ele vem anunciando, aleluia, aleluia. Ele vem anunciando as boas novas do poder de Deus. Ele vem anunciando que a cruz é loucura. E por que a cruz é loucura? Se um homem foi parar na cruz para salvar a humanidade pecadora. 1 Coríntios 1:18. Aleluia. A mensagem da cruz. Agora nós estamos vendo um rei pendurado numa cruz. Um homem pendurado na cruz. Um homem sangrando. Um homem que passou um dia todo sendo humilhado por um poder, o poder do pecado, o poder de um coração duro, dos corações duros, endurecido, que não entendiam o poder de Deus, não entendiam a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ele é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. É loucura Roma ver Jesus pendurado. É loucura o sangue descendo. Por que é loucura? Porque Roma tem os melhores filósofos. Roma tem o poder. Mas agora tem um poder que está na cruz. Um poder que perdoa pecados. Aleluia. E é loucura. Ninguém entende isso. 19. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Além disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus faz a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, aleluia, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Aleluia. Aleluia. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Usou a cruz, aleluia. Usou o poder da cruz, porque era eu e você que era para estar na cruz, os pecadores. Aleluia. Então Deus, Ele não usou a sabedoria humana. Ele falou, não vou usar a sabedoria dos gregos, a sabedoria dos romanos, a sabedoria dos judeus, a sabedoria dos gentios. Não, vou usar Cristo na cruz. Aleluia. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam a sabedoria. Aleluia. Esse é o 22. Aleluia. Agora o 23. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem
e os gentios dizem que é tolice. Aleluia. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado. E ele foi crucificado por quê? Pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Pelo pecado da humanidade. Cristo foi crucificado para trazer a salvação, para destruir o poder humano. Aleluia. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha aí, o homem que Roma dizia que não tinha poder. Aleluia. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. A loucura de Deus. Deixar o seu filho enviar o seu filho para ser pregado na cruz. É loucura, não é? Muita loucura. Mas é para a minha salvação, para a sua salvação. É para destruir o poder, a força do poder, a força do pecado. Aleluia. Aleluia. E agora, o poder de Deus está habitando no homem e na mulher. Como que esse poder habita em mim e em você? Segundo aos Coríntios 4:7, aleluia. Segundo aos Coríntios 4:7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barros, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Quem é o vaso? É eu e você. E que poder é esse que habita em mim e em você? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você creu nas boas novas? Você creu que o sangue de Cristo te libertou? Agora você recebe o poder do Espírito Santo. Ele habita em você. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. O poder que não domina os outros é o poder que domina a si mesmo. É a força do Espírito Santo que confronta e quebra os vícios, a hipocrisia e a velha natureza. Como? Como esse poder faz isso? Gálatas 5:16 e 17. Aleluia. Por isso, aleluia, Gálatas 5:16 e 17. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Aleluia. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, olha só, duas forças, a natureza humana e o poder do Espírito. Aleluia. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Aleluia. Aleluia. Queridos, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de mim. Eu não disse a você? Eu estava orando, pedindo a Deus, clamando e crendo, porque na hora da angústia me aconteceu aquilo, mas o Espírito de Deus me confortou, eu não tive dor de cabeça, eu não tive... Leva os bens. Pode levar. Essa é da natureza humana. Se fosse outro, falava assim, eu vou fazer a vingança. Eu vou fazer a vingança. Eu vou procurar um jeito. A lei que faça isso, a lei dos homens.
Tinha as câmeras lá, tem tudo. Não sou eu que tenho que fazer isso. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito. E o Espírito está dentro de mim, dentro de você. Vivam no Espírito. Sejam cheios do Espírito. Orem no Espírito. Vivam no Espírito. Aleluia. Aleluia. Porque, aleluia. Segundo aos Coríntios 12, 9, vai dizer, a minha graça, aleluia, mas ele disse, a minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar em minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Aleluia. Querido, você está passando dificuldades? Será que não é a tua fraqueza? E Deus vai operar na tua fraqueza. Aleluia. Creia. No 17, as boas novas, aleluia. 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 Não, é Romanos, caminhando para o fim. Romanos 1,17 diz, as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. O que? Do começo ao fim, como já foi dito aqui. Aleluia. É do começo ao fim. É o tempo todo. Não para. É o tempo todo Deus vindo ao nosso encontro. Deus vindo nos fortalecer. Deus vindo nos salvar. Deus vindo com o evangelho. Deus vindo com as boas novas. Olha lá. As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. Como? Através da fé. Através do seu Filho, Jesus Cristo, o pendurado na cruz do Calvário. Aleluia. O Cristo ressurreto. Aleluia. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Aleluia. Aleluia. E como que você foi justificado? Você foi justificado pela fé. Viu o sangue de Cristo nos libertou do pecado, nos libertou do poder da ira do pecado, do poder da ira, do poder do pecado, da condenação do inferno. Essas as boas novas que Cristo vem trazendo para mim, para você, para a igreja. Todos os que creem. Esse é o poder do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Aleluia.